O cooperador Jason recebeu, hospedou os servos de Deus, pagou um preço por isso de maneira literal, pois precisou pagar fiança, para ser liberado da prisão. Atos dos Apóstolos capítulo 17 versículos do 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga, e por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Em resultado disso, alguns deles se tornaram crentes, e se juntaram a Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos, que adoravam a Deus fez o mesmo, bem como um bom número de mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Como não os acharam, arrastaram Jason e alguns irmãos até as autoridades da cidade, gritando: Aqueles homens que têm causado alvoroço na terra habitada também estão aqui, e Jason os recebeu como hóspedes. Todos esses homens agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Ao ouvirem essas coisas, a multidão e as autoridades da cidade ficaram agitadas. Então, depois de receberem de Jason e dos outros a fiança estipulada, eles os deixaram ir. A viagem missionária em Tessalônica, cidade grega, em território gentil, existiram dificuldades, resistências, perseguição, lutas para levar as boas novas, evangelização, em Tessalônica. É uma cidade portuária bem movimentada no nordeste da Grécia, área de embarque e desembarque de navios e embarcações, geralmente carregadas de mercadorias e pessoas, por isso, grande a circulação de pessoas e de mercadorias. A diversidade da população da cidade se refletia também em sua diversidade religiosa. Tessalônica era aberta às influências de religiões, costumes, trazidos pelos visitantes de outros lugares, como, por exemplo, da Frísia, Síria, Pérsia, além de divindades dos cultos locais, divindades romanas, também presença de cultos às divindades estrangeiras tinha um grande mercado religioso. Os judeus também estavam presentes, tinham sua sinagoga. Era uma cidade com muitos escravos, fome e doença tomavam conta dos escravos. A vida deles era curta. Havia uma grande incidência de suicídios na população escrava. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 versículo 17 ao 19, Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas 2, Satanás nos impediu afinal, o que nos dá esperança e alegria. E qual será nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando lhe voltar? Serão vocês. Começaram na província da Macedônia, cidade importante do distrito de Macedônia e colônia romana. Pregou primeiro em Filipos, depois passou por Anfípolis e Apolônia até chegar em Tessalônica, cujo nome Tessalônica, em grego significa vitória sobre os tessálios, passa a ideia de luta. Tessalônica era a segunda maior cidade da Grécia. Paulo e Silas na estrada em direção a Tessalônica fazendo uma viagem de aproximadamente 130 quilômetros desde Filipos até Tessalônica. Eles estavam na segunda viagem missionária de Paulo. A viagem não é nada fácil, especialmente para Paulo e Silas. Eles ainda estão se recuperando dos ferimentos causados pelo espancamento que sofreram em Filipos. A Igreja dos Tessalonicenses surgiu como fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo com a ajuda de Silas e Timóteo e outros cooperadores. A primeira carta aos Tessalonicenses apresenta então orientações apostólicas a uma igreja nova. Paulo demonstrou sua preocupação com esses irmãos. Epístola nos mostra alguns dos desafios e perigos que recém-convertidos enfrentam na sua caminhada de fé, como os primeiros passos de uma criancinha quando aprende a andar. Os primeiros passos da vida de um novo cristão podem ser bem difíceis, e o risco de cair é grande.
Os cristãos de Tessalônica sofriam a perseguição dos judeus, como na Judeia. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículos do 14 ao 16, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus, e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nessa segunda viagem missionária, para fazer uma visita, onde tinha deixado uma congregação, porém permaneceram menos tempo do que o desejado em Tessalônica, devido à perseguição pelos judeus antes de irem a Tessalônica. Paulo e Silas receberam um tratamento desumano em Filipos, mas uma luta que resultou em vitórias. Em Filipos, passaram por muitas lutas, foram arrastados para a praça pública principal da cidade para das autoridades, os apresentaram a essas autoridades romanas como homens judeus, e os acusaram de estavam provocando desordem na nossa cidade. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles, e os surrassem, açoitassem com varas, e depois que bateram neles foram presos na cidade de Filipos. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 1 e 2, Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Eles estavam sendo orientados por Deus onde deveriam ir, mesmo com a orientação de Deus passaram por lutas, mas vitória também, através de vidas, de almas. Deus sabia que naquele lugar não tinha só provas, ou a morte, mas tinha almas que receberiam a palavra. Atos capítulo 16 versículos do 8 ao 10, como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia, e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé, e lhe pedia: venha para a Macedônia, e nos ajude. Nosso adversário tenta de todas as maneiras interferir na obra de pregar o reino e fazer discípulos de Jesus. Usa as pressões no esforço de desviar a atenção, ocupar com outras coisas, consumir o tempo e esgotar nossas energias com muitas preocupações e interesses, mudando as prioridades. Usa homens iníquos para influenciar e desencaminhar outros. Essa experiência no começo muito ruim, mas que teve uma reviravolta, que rendeu bons frutos, poder de Deus, milagres, conversões, glorificação do nome do Senhor. Lídia, uma comerciante de produtos de luxo, vendedora de púrpura, ela e a sua família receberam Jesus. Uma mulher escrava foi liberta do espírito imundo de adivinhação, dava muito lucro para os seus donos. O carcereiro juntamente com família receberam Jesus. Apesar do sofrimento não diminuiu o zelo que eles tinham pelas boas novas. Fortalecidos pelo Espírito de Deus, foram para Tessalônica. Como seriam recebidos? Como seria a pregação nessa cidade? Será que eles vão ser atacados, ou até mesmo espancados, como aconteceu em Filipos? Depois de chegar a Tessalônica, Paulo foi primeiro à sinagoga, onde ponderou com os judeus as Escrituras, explicando e apresentando argumentos lógicos sobre Jesus com referências, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse, e ressuscitado. Ele sabia que os que frequentavam a sinagoga, conheciam e respeitavam as Escrituras, mas eles não as entendiam plenamente. Assim, Paulo usava as Escrituras para argumentar. Mas como é que os ouvintes de Paulo reagiram ao ouvir a sua pregação? Através dessa dos argumentos, muitas pessoas creram em Jesus. Alguns judeus e muitos gregos da religião judaica aceitaram a mensagem de Paulo, assim como várias mulheres de destaque, que tinham uma posição social elevada. Apesar de alguns terem gostado das palavras de Paulo, outros ficaram com raiva dele. Os judeus ficaram com muita raiva, devido à inveja, então resolveram iniciar um tumulto na cidade. Eles reuniram, chamaram homens iníquos que provocaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, à procura de Paulo e Silas. Provavelmente esses iníquos não tinham nenhum interesse no assunto, talvez tenham recebido alguma vantagem, tenham sido contratados, ou ainda facilmente incitados à violência, agitadores.
os judeus precisariam de ajuda deles para se opor a Paulo de maneira eficaz. Não conseguiriam se livrar deles, muitos contra eles, comparação como as águas violentas e descontroladas de um rio durante uma enchente, arrastam tudo que estiver no caminho, também a acusação, com más intenções, essas foram as armas que os judeus usaram. Ímpios ajudando ímpios, se unindo em suas práticas perversas, fizeram uma acusação grave com o intuito leva-los à morte, lembrando de que os líderes religiosos haviam feito uma acusação similar contra Jesus. Da mesma forma, as acusações contra os cristãos em Tessalônica poderiam ter tido sérias consequências, mas como não os acharam, arrastaram Jasson e alguns irmãos até as autoridades da cidade. Jasson os hospedou, e foi preso por isso. Ele estava trabalhado a favor do reino de Deus, ficou em dificuldades por causa do Evangelho, era um cooperador do Evangelho, ajudando na obra, colocando sua casa à disposição dos judeus que haviam se tornado crentes em Jesus. Os governantes da cidade, como que não tinham evidências sólidas, e não puderam encontrar os acusados, deixaram Jasson e os outros ir embora depois de ser obrigado a pagar fiança para ser libertado. Paulo e Silas estavam correndo risco de morte naquele lugar. Devido da situação, tornou-se impossível a Paulo e Silas continuar o trabalho em Tessalônica. Paulo e Silas partiram à noite para Bereia, que ficava a uns 50 quilômetros a sudoeste de Tessalônica. Bereia possuía uma comunidade muito mais receptiva em relação aos ensinamentos de Paulo, acompanhavam e checavam se tudo o que ele dizia estava realmente nas Escrituras, dedicando-se a entender as Escrituras. Os judeus perseguidores continuaram perseguindo-os por onde iam, foram atrás de Paulo em Bereia, para excitar o povo contra eles. Foram obrigados a sair de lá também. Paulo não ficou muito tempo em Bereia. Então de Bereia foram para a cidade de Atenas. Aqueles inimigos, perseguidores das boas novas eram muito persistentes, mas seus esforços foram frustrados. Paulo foi anunciar o evangelho em outro lugar, e pelos lugares que passava pessoas, recebiam a palavra de Deus. Atos capítulo 17 versículos do 10 ao 15, assim que anoiteceu, os irmãos fizeram com que Paulo e Silas partissem para a cidade de Bereia. Ao chegarem lá, eles foram para a sinagoga dos judeus. As pessoas daquela cidade eram mais nobres do que as de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande entusiasmo. Eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era realmente verdadeiro. Com isso, muitos deles acreditaram, juntamente com muitas mulheres gregas importantes e muitos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia proclamando a mensagem de Deus, foram até lá para promover desordens entre o povo e para agitá-lo contra Paulo. Os irmãos então, imediatamente, mandaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Aqueles que acompanhavam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Atenas, capital cultural do mundo antigo, Atenas era conhecida por seus muitos filósofos, incluindo os epicureus e os estoicos. As filosofias dos antigos gregos não concordavam com a mensagem proclamada pelos cristãos, sobre o qual Paulo pregava. Atos capítulo 17 versículo 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas da ressurreição a respeito de Jesus. Não seria nada fácil convencer as pessoas daquele lugar, assim como nos outros lugares por onde tinha passado. Pregar para os judeus é bem mais fácil do que pregar para os gentios, os não-judeus. Pregar para cristão é muito mais fácil do que pregar para não cristão. Paulo é o apóstolo dos gentios, suas viagens, sua obra, seu zelo, suas cartas. Suas viagens produziram frutos, estabeleceu igrejas em diversas cidades. Suas viagens tinham importância e estão ligadas ao seu ministério. Pela quantidade de cartas que escreveu, percebe-se o seu intenso trabalho e dedicação. Ele escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon. Paulo, que perseguia os cristãos,
foi um fariseu, que teve um encontro com Jesus, que o transformou em uma nova criatura. Jesus enviou o apóstolo Paulo a nós os não-judeus, ou seja, aos gentios. Paulo foi açoitado, foi preso, passou por perigo de morte muitas vezes, foi apedrejado, sofreu naufrágios, perigos com salteadores, perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no março, perigos entre os falsos irmãos, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, com frio e nudez. Além das coisas exteriores do dia a dia, o cuidado de todas as igrejas, quem enfraquece, com quem se escandaliza, quem desvia, quem cai, entre outras coisas. Nem todos os judeus rejeitaram Jesus, a salvação foi estendida aos gentios, ou seja, foram incluídos também. Israel não tropeçou para que ficasse caída e ser excluída. Pela transgressão de Israel, veio a salvação dos gentios. Romanos capítulo 11 versículo 1 e 12 pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. João capítulo 1 versículos do 10 ao 12, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Romanos capítulo 3 versículos 29 e 30, ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só, e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Gálatas capítulo 3 versículos 28 e 29, não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo então, sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Descendentes de Abraão são aqueles que obedecem a Deus. Os descendentes Esaú e Jacó eram gêmeos, filhos de Isaque, netos de Abraão, mas Deus rejeitou Esaú, que abriu mão de sua primogenitura de sua herança, e aceitou a Jacó, que se esforçou pela sua herança. Romanos capítulo 13, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Romanos capítulo 9 versículos do 4 ao 8, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada noutras palavras, não são os filhos naturais, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados descendência de Abraão. Jesus foi ao encontro dos gentios. Mateus capítulo 4 versículos do 13 ao 16, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao Março, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, este povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora, para os que jaziam na região sombria da morte. Uma legião de domínios de espíritos maus, que assumiram o controle de um homem de Gadara, que ficou conhecido como Gadareno. Muitos demônios habitavam nele, e o atormentavam. Esse homem era gentio. A mulher cananeia tinha uma filha endemoniada, que era gentia. Clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela teve fé em Jesus. Os que têm fé são filhos de Abraão, que creem em Jesus, seguem a Jesus, se esforçam, perseveram. O Senhor nosso, Jesus Cristo, é a razão da perseverança.
Em Cristo Senhor está a força da resistência e coragem da perseverança, constância. A esperança não elimina as provações, os obstáculos e dificuldades, mas dá forças para continuar. Glórias a Deus. Aleluias.